amados, nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar, terminar o capítulo 1, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, item 11. Lembrando que há sempre exemplares do livro disponibilizados na mesa na entrada do salão, tá bom? Aqueles que desejarem acompanhar a leitura. Só pedimos que vocês devolvam, põe ali na mesa para a gente poder recolher no final, tá? Então vamos lá, a leitura de hoje. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, à impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Abre aspas, eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Fecha aspas. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Temos uma nota aqui. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com todos os espíritos que se encontram em posição análoga. Fim da leitura. Então, amigos, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós convidamos o nosso amigo Herbert Gontijo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos.
Vamos fazer mais uma noite de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Como sempre falo, são reflexões, são informações que nós mentalmente refletimos, analisamos e trazemos para dentro de nós aquilo que é importante. Aquilo que não é importante, nós deixamos para outra oportunidade, no momento oportuno, estarmos adentrando dentro daquelas dimensões. Para cada um de nós, é necessário avançar em alguns pontos. E o intuito desses estudos é refletir para trazer esses pontos individuais referentes a cada projeto evolutivo. O estudo da noite de hoje fala sobre a nova era, o Espiritismo. Essa nova forma de pensar, filosofar, fazer ciência, fazer religião, viver religião, trazida aí há poucos anos, manifestada no nosso mundo físico há menos de 200 anos, 1800, estamos nos anos 2000, bem recente, mas que é algo confortador. Mas o que é então essa nova era? O que é essa nova forma de perceber as coisas? Este é o tema que nós vamos aprofundar e refletir na noite de hoje. Espiritismo é um nome dado por seres humanos a uma essência que é permitida pelos governadores do nosso planeta, do nosso orbe, por Jesus de Nazaré, a se manifestar no plano físico, em comum com o plano espiritual. Mas é uma coisa nova aos nossos olhos, sim. Às nossas percepções, sim. Mas a essência do Espiritismo, que está contido nas leis universais, já existe antes do planeta Terra existir. Já rege os mundos, outros orbes, outros planetas. Na nossa caminhada espiritual, desde o Antigo Testamento, que é o mais antigo que nós temos da nossa essência ocidental, o que é trazido pelo Espiritismo não diverge, ele amplia as nossas bases religiosas. No Espiritismo está contido as leis universais. E leis são ciência. O Espiritismo é tido como um tripé, que envolve religião, filosofia e ciência. Eu, particularmente, sou muito voltado para o lado científico das coisas. Faz parte da minha profissão, faz parte da minha essência questionar, analisar, buscar falhas que possam ocorrer. E quando falamos em religião, a religião é discutível. Cada um dos nossos bilhões de seres encarnados e bilhões de seres desencarnados tem uma crença religiosa. Grupos católicos, evangélicos, muçulmanos, hindus, a infinidade de religiões que existem no mundo. São equivocadas? Mal interpretadas, sim. Mas em sua essência que leva ao Pai, são corretas. Mas, pelo tamanho ainda infantil que somos espiritualmente, ainda dá margem para discutirmos as religiões. As religiões são discutíveis, porque interpretamos as palavras, os ensinamentos, as questões religiosas da forma com que é trazido para nós e com a forma com que nós vemos o mundo. A filosofia também é discutível. Cada um tem uma filosofia de vida, aquilo que é
a base da sua existência, a sua crença, o seu laço familiar, o seu cotidiano. Então eu tenho que filosofia e religião vai de acordo com a percepção de cada um. Mas a ciência, ela é palpável. Existe discutir ciência. Uma ciência só é sobreposta se uma nova teoria mais completa suprir aquela ciência. A ciência rege, a ciência mostra, através da ciência se transfigura as leis universais. Que é um exemplo básico, uma lei da física, a lei da gravidade. Tem como discutir a lei da gravidade? Rege o micro, rege o macro. A lei da gravidade, ela rege uma órbita planetária e rege um grãozinho de areia solto no espaço. A lei da gravidade é uma lei universal. Existem fórmulas matemáticas que comprovam a lei da gravidade. Existem valores numéricos que são usados nessas formas para servir de cálculos na engenharia, na matemática, na física, naquilo que rege o nosso mundo físico. É uma lei. E no Espiritismo, diversas leis são trazidas para nós, como a lei de causa e efeito, por exemplo. E para quem gosta de estudar o Espiritismo, vai se deparar com uma infinidade de leis que já foram trazidas para o mundo físico e de uma oportunidade imensa de outras leis que ainda surgirão. Mas onde estava a lei de causa e efeito lá no princípio? Vejam, o Antigo Testamento traz tudo o que hoje é revelado claramente pelo Espiritismo. No Antigo Testamento, em Provérbios, desde adolescente eu gosto muito de uma pequena frase de Provérbios, que foi muito marcante para mim, porque uma frase, ela é um parâmetro de ser analisado uma existência toda em sua vida. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. E eu fiquei indignado com aquilo quando eu li pela primeira vez. Mas que história é essa que você deve ter medo de Deus? A minha primeira análise foi: o temor do Senhor é ter medo de Deus. E aí, isso há mais de 30 anos atrás, com o tempo, com os estudos, com a vivência, com a prática dentro da casa espírita, eu fui entendendo o que seria esse temor e o que seria esse Senhor, esse Deus. O que é uma lei universal? O que é a lei da reencarnação? O que é a lei de causa e efeito? O que é a lei da frequência? A lei da diversidade? Tudo isso são leis importantíssimas de serem estudadas, porque regem a nossa evolução espiritual. E o conjunto dessas leis que atuam na humanidade é o que nós chamamos de Deus. Porque Deus é a plenitude de todas essas leis, atuando em nós de uma forma justa, de uma forma evolutiva, de uma forma que nos transporta no caminho evolutivo. A lei de causa e efeito, aparentemente, ela é cruel. Causa, efeito. Você fez,
você colhe. Você planta, você colhe. Você fez coisas boas, você colhe coisas boas. Você fez coisas ruins, você colhe coisas ruins. Mas ela não é simples. Ela está além de uma encarnação. Né? Quem nós somos hoje? A manifestação da lei de causa e efeito materializada em nós. Quem somos hoje é um reflexo de todos os nossos processos reencarnatórios, de nossas outras existências. Fizemos coisas boas, inúmeras, muitas e muitas e muitas coisas maravilhosas que fazem de nós hoje ter a oportunidade de estar aqui encarnado, tendo outra oportunidade, tendo o dia, a noite, o teto, a família. Mas também o nosso passado é marcado por pequenos equívocos. Aos olhos de Deus, das leis universais, insignificantes, porque a lei de causa e efeito vai sanar tudo isso, com um tempo que nós colocamos, com mais intensidade ou menos intensidade, em pouco tempo ou em muito tempo. Mas esses pequenos equívocos que temos se manifesta no nosso perispírito, se manifesta na nossa identidade espiritual. Precisamos saber mentalmente o que fizemos? Não precisamos. Ainda bem que encarnamos sem consciência daquilo que erramos. Mas temos a inconsciência daquilo que erramos. Se chegarmos num ponto de autoconhecimento, de analisar internamente as nossas tendências, vamos descobrir quem já fomos. É só analisar o que passa dentro do que sentimos e do que pensamos. 24 horas por dia, nas mais diversas situações que nos deparamos. E a lei de causa e efeito vem trazendo para nós a oportunidade de um projeto reencarnatório com duas missões importantíssimas: se livrar dos equívocos do passado, superá-los, vibrar em outra frequência deles e plantar o nosso futuro, porque numa escala evolutiva estamos lá no princípio. Não é o meio nem o fim. É apenas o começo de uma longa caminhada. E aí eu me deparei que o temor do Senhor é você ter consciência de que o que você faz, você ajusta. Que a colheita é obrigatória diante do plantio que você proporcionou em sua vida. Então não é um medo de terror, é um medo consciencial. É um temor de ter a consciência de que um pensamento, uma ação, uma palavra, uma vibração, ela vai e volta, ou hoje ou em outra encarnação, na mesma intensidade. E aí o versículo diz que o temor do Senhor, ou seja, a consciência das leis universais, principalmente a lei de causa e efeito nessa passagem, ela é o princípio do conhecimento. Porque você começa a policiar o que pensa, o que sente, o que vibra. E olha, isso foi dito para nós antes de Cristo, no Antigo Testamento, em que alguém materializou,
este pensamento, esta frase, esta essência, os chamados profetas que escreviam, as passagens de Jesus depois disso, que traziam isso com mais clareza, com mais amor, com mais suavidade. E hoje, o Espiritismo vem trazendo a ciência de tudo isso, o porquê de tudo isso. E o Espiritismo, ciência, é fundamental no processo evolutivo. Se você tem noção da lei de causa e efeito, e se você tem temor aos equívocos, a ter que ajustar esses equívocos, você está no princípio da sabedoria. E se você adentra na sabedoria espiritual, você vai fazer coisas boas. Você vai verter a sua energia, o seu magnetismo, a sua vibração para ajudar o mundo, ajudar a comunidade que você mora, ajudar o próximo e principalmente ajudar o seu crescimento espiritual. Mas os insensatos desprezam a sabedoria. Quer um exemplo? Hitler. Um espírito de alto magnetismo. Magnetismo é a capacidade que temos de energizar, de transmitir essências, dimensões e vibrações. Sejam elas de cura, sejam elas de condução. E Hitler conduzia multidões. Mas Hitler não tinha a sabedoria o suficiente para perceber que a cada palavra dele era um ato, era uma essência que o prejudicaria. Ele não tinha essa percepção do que estava fazendo. Era um insensato quando conduzia multidões ao extermínio de outras nações. Bárbaros, cruéis. Não tinha o conhecimento da lei de causa e efeito. O contrário da lei de causa e efeito eram as mazelas que regem a nossa humanidade, impregnadas no espírito deste ser. O egoísmo, a vaidade, a ignorância. Por isso que o Espiritismo vem trazendo o autoconhecimento, insistindo em cada espírito encarnado e desencarnado. Conheça a si mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Essa frase também, lá da antiguidade da Grécia, o berço da sabedoria. Está vendo como que tudo estava no passado e está no presente e estará no futuro. E a evolução, ela é tão perfeita que tudo vem, tudo chega até nós de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Já pensou se Jesus de Nazaré chegasse há 2000 anos atrás, falando o que estamos conversando aqui? Falando sobre lei de causa e efeito, lei das encarnações. Talvez ele teria sido crucificado bem antes do que foi. Mas Jesus sabiamente trazia a essência, a verdade. Ele não falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque ele é a manifestação das leis universais.
Algumas religiões confundem até Jesus com Deus, né? Jesus e Deus têm a mesma personalidade. Isso pode ser dito? De certa forma, sim. Apesar de ser um espírito missionário, muito mais evoluído do que qualquer que já esteve neste planeta, Jesus poderia receber essa titulação porque carregava em si a harmonia interna com as leis universais. Então ele tinha autonomia de dizer: eu sou o caminho da evolução, do fluxo universal de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento. Eu sou a verdade. A verdade não é uma coisa que nós achamos. Ah, isso é verdade, isso não é verdade. A verdade são leis universais. A lei da física, a lei da gravidade, isso é uma verdade. A lei de causa e efeito. Quem aqui não está sob a dimensão da lei de causa e efeito? Quem aqui não tem dores, tristezas, angústias? O que é isso? É a lei de causa e efeito atuando no nosso espírito, mas também esperanças, alegrias. Jesus falava: eu sou a verdade, porque ele tinha isso nele. E a vida. Porque quando você evolui no sentido da evolução, você vive. Você não se perde. Então vejam, o Espiritismo não é uma novidade aos olhos de Deus, das leis universais. Não é uma coisa nova que surgiu lá no céu e está se manifestando aqui. No céu que eu falo, no plano espiritual. A essência que os nossos irmãos espirituais trazem para nós, esta nova era, não é lá para cá, mas sim da nossa percepção para uma verdade. Desde o princípio da humanidade, como que nós começamos? Animais, praticamente animais. No mundo ainda primitivo, frio, fome, raiva regia o nosso ser. E aí, com a presença de irmãos vindos de outros orbes, que foram nos auxiliando na evolução, com a nossa própria evolução devido à lei de causa e efeito, à lei das reencarnações, começamos a ter facilidade de compreender por que estávamos aqui. Aí vieram os primeiros profetas, que nada mais eram do que médiums. Às vezes, achamos que médium é uma manifestação espiritual de um espírito que incorpora em um ser encarnado e manifesta alguma coisa. Mediunidade todos nós temos, porque mediunidade é a capacidade de descobrir essa verdade, de perceber a verdade espiritual. E a verdade espiritual, ela está onde? Lá fora, dentro de nós. Quando não exercemos a mediunidade, essa verdade fica adormecida, às vezes encarnações e encarnações. Quando começamos a estudar e exercer a nossa mediunidade, a verdade, que é Deus, as leis espirituais começam a surgir dentro de nós. E os primeiros profetas começaram a manifestar no mundo físico essa verdade. Conheça a si mesmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E se você pega as antigas escrituras, recheadas de frases que sintonizam com a evolução, escritas por pessoas que conseguiram captar este sentido. E aí, através destes ensinamentos, e nós ainda primitivos na evolução, porque começamos a idolatrar as pessoas, idolatrar quem falava uma frase ou um pensamento que nos conduzia a uma libertação espiritual, nós começamos a nos organizar em religiões, em crenças, em credos, mas fomos evoluindo e imperfeitos e ignorantes. Houve a necessidade de Jesus, um ser mais avançado, um Cristo celestial, vir para, através do seu magnetismo, porque Jesus falava com o olhar, com o gesto, com uma frase que, se qualquer pessoa falar, vai ter uma dimensão, mas saindo do Espírito de Jesus, era transformador. E Jesus veio para conduzir tudo isso, para organizar e alinhar o nosso processo evolutivo. Há 2024 anos atrás, tínhamos a percepção ainda necessária através de parábolas, de metáforas, de exemplos simples. Mas esses exemplos escritos, analisados hoje em uma outra percepção, trazem maravilhas. Porque em uma parábola, que seria uma história, ali está contido leis universais, princípios de sabedoria, princípios de evolução. E aí, há poucas décadas atrás, adentramos nesta possibilidade. O que chamam também, batizada por homens, seres humanos, de nova era, ou seja, uma nova dimensão da evolução, que contradiz nada, que amplia o que sempre foi trazido para nós em todas as religiões planetárias. Porque as leis universais estão muito além do que nós chamamos de religiões. Qualquer religião do planeta, ocidental ou oriental, as leis universais atuam na mesma intensidade. E aí o Espiritismo vem, os irmãos que já avançaram nessa caminhada, como na leitura do início de Santo Agostinho, e vários outros, vêm trazendo o esclarecimento para nós. Eu, por exemplo, nunca tive satisfação, quietude espiritual, quando não me convencia de que aquilo era algo palpável. E as religiões, por onde eu andei, traziam a morte. Que sentido tem a morte? Então você vai viver para quê? Sendo que no final você vai morrer? Vai desintegrar? Vai sumir? Vai ficar no chão? Vai ficar enterrado? Os vermes vão te comer? Que sentido tem isso? E isso eu nunca aceitei. Até que um dia eu li que depois que você morre, você só muda de dimensão. Aí eu pensei, isso faz sentido. Isso me confortou. E aí eu comecei a estudar mais e mais sobre o que é o mundo espiritual, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou.
Qual é o sentido de eu estar aqui? O que vai acontecer comigo quando chegar o meu momento? Que pode ser hoje, pode ser daqui 1 ano, 2, 3, ou pode ser daqui décadas também. E aí é lógico que quando você tem as leis universais como parâmetro evolutivo, tudo fica mais suave. Ao mesmo tempo, tudo fica mais sério. Porque a responsabilidade é nossa, não é do outro. O outro caminha do seu lado. O outro só está ali momentaneamente caminhando com você. Mas a evolução, ela é individual. Não existe evolução em dupla. Pode uma dupla de espíritos fazerem várias ações físicas juntas, vários momentos de oração, mas os dois serão 2 processos diferentes. O passado deles é diferente. O futuro deles serão diferente. E aí, neste vai e vem de encarnações e percepções, estamos hoje no momento de luz dos espíritos superiores, que vem trazendo para nós este conforto, trazendo para nós leis universais que são simples, óbvias, inquestionáveis. A lei da frequência. Existe até um ditado que fala assim, tem livros, né, que fala sobre isso. Você está aonde está seu coração. Lei da frequência. Quer saber que nível espiritual você está? Analise o que você pensa e sente na maior parte do tempo. Porque lá está você. Como você reage sobre o mundo? Com paciência, com resiliência, com tolerância? Ou com individualismo, com rancor, com ódio? Você está onde você vive na maior frequência. E todas as leis estudadas, elas se completam naquilo que nós chamamos de necessidade evolutiva. A lei da diversidade, ninguém é igual ao outro. Ninguém está no mesmo nível espiritual. Ninguém tem um passado igual ao outro, ninguém terá um futuro igual ao outro. Cada um é diferente. Então não existe lógica dentro do espiritismo quando você vê uma pessoa sem o braço. Fala assim, nossa, errou muito na vida passada, deve ter batido muito no outro, hoje nasceu sem o braço. Não é assim. Não é assim. Sabe lá a proposta reencarnatória daquele ser? Às vezes nem cometeu equívocos. Às vezes é uma solicitação do próprio espírito para avançar em outras percepções. Porque sem um mecanismo, outros vão crescer. O estudo da noite de hoje traz isso, essa nova era, essa nova percepção, que traz que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Que a nossa evolução pode ser rápida ou demorada, de acordo com o nosso esforço, com a nossa busca, com a nossa transformação interna, que não depende do outro, depende somente do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação. Agradeço mais uma oportunidade de estar aqui na noite de hoje, refletindo com você sobre o Evangelho de Jesus. Graças a Deus.